Transporte, onde vai haver uma coletiva de imprensa para tratar justamente do descumprimento do Sindicato dos Rodoviários, a determinação que o SET conseguiu junto à Justiça para que pelo menos 80% da frota circulasse, algo que não aconteceu, impactando aí algo em torno de 700 mil passageiros. Vamos ouvir agora o presidente, o diretor executivo do SET, Paulo Pires, que vai falar junto comigo e toda a imprensa que já está reunida aqui. Boa noite. Boa noite. Vamos saber então que forma o SET está tentando lidar com essa posição dos rodoviários. O SET procurou todas as medidas quando soube que haveria uma paralisação. Então, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho estão participando dessas negociações. E obtivemos uma liminar onde garantia 80% da operação do sistema, para que a população não fosse penalizada diante de um pedido que é legítimo da categoria. Mas nós apelamos, inclusive aqui na imprensa, que os rodoviários voltem ao trabalho. As empresas estão de portas abertas, aguardando essa operação mínima para atender a população. Então, amanhã foi designada uma reunião, uma nova reunião no Tribunal de Trabalho, onde esperamos encontrar um meio termo em que esse sistema volte a funcionar o mais rápido possível. De licença aos colegas da imprensa, para fazer só mais uma pergunta, e de que forma o sindicato se posiciona com relação à nota que o prefeito de São Luís emitiu, tendo que redirecionar os subsídios que eram destinados ao SET para o custeio do transporte via aplicativos para os usuários. É muito importante a gente explicar que a tarifa do ônibus, o SET nunca pediu aumento de tarifa. Nós pedimos a remuneração do serviço como está no nosso contrato. Então, o que acontece com o subsídio é que ele entra para complementar aquela passagem que o passageiro paga. Então, nós temos aí 3 anos com a passagem a 4,20. Por quê? Porque o subsídio faz a complementação e não o passageiro. O SET também entende que a população não aguenta mais aumento de passagem. Então, o município também entende, o Estado entende que essa carga de custos que veiculam o diesel subindo, os veículos que foram mais caros, elas estão sendo aportadas via subsídio, e o contrato prevê também. Então, a nota do prefeito, nosso setor jurídico está analisando essas consequências, mas o que nós temos a informar à população é que o SET busca uma solução que não penalize a população e que não penalize o bolso do passageiro. Então, nós buscamos uma solução para o custeio do serviço e, infelizmente, nós percebemos que, sistematicamente, quando a prefeitura começa a entender do assunto, ela demite o secretário. Então, isso coloca a cidade num caos. E nós esperamos que isso seja resolvido amanhã, com os magistrados, a justiça, atuando e apelando, trazendo, inclusive, na força da lei, para que cada um preste esse serviço e quem é responsável por ele cumpra o seu papel, e parar de jogar a responsabilidade em outros. A responsabilidade tem que ser dada a cada um e ela precisa ser cumprida, e quem está sofrendo é a população. Agradeço então ao diretor executivo do SET, diretor operacional, que está reiterando, amanhã na reunião do Tribunal Regional do Trabalho deve então se buscar uma solução entre todas as partes, a prefeitura, os rodoviários e as empresas de transporte, para que seja normalizada a via de transporte pública em São Luís do Maranhão. Olá. Cabo de guerra, né? Por um lado, os empresários, por outros, os trabalhadores, e quem tem pago a conta é a população, como nós mostramos mais cedo. A gente estava numa parada de ônibus, uma parada vazia, e as ruas estão vazias. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo, ele que representa então aí a classe dos empresários, dos coletivos, que vai poder dar alguns esclarecimentos de toda essa situação, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Paulo, boa noite. Então, a pergunta que não quer calar é essa: quais são as medidas que estão sendo tomadas aí para poder sanar esse problema, esse colapso que praticamente todo ano a gente vivencia aqui na nossa capital? Imediatamente, o SET, quando soube da greve que a CBF flagrada, nós entramos com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo que houvesse um mínimo de atendimento da população. Porque essa discussão ela precisa ser feita, porque é uma categoria que tem esse direito, todas as categorias vão pleitear, isso é um direito da categoria, nós entendemos isso, reconhecemos, mas isso deve ser feito na base de tranquilidade e tecnicamente. Isso não pode ser com a cidade parada, com a população sofrendo, porque isso dificulta a solução. Então nós buscamos a justiça, nós recebemos uma liminar onde garantiria esse funcionamento e infelizmente foi descumprida pelos rodoviários. Então nosso apelo continua. Nós tivemos várias reuniões no Ministério Público do Trabalho,
que mediou essas reuniões, então é um conflito muito acirrado, então as autoridades entram nessa discussão para tentar achar uma solução. Fomos agora para o tribunal, que já marcou amanhã uma próxima reunião para tentar resolver a questão. Então, nós entendemos que isso precisa ser feito sem o sofrimento da população, precisa ser feito pelas pessoas que são responsáveis por esse serviço, sem jogar a responsabilidade para nenhum lado, assumir a responsabilidade e dar uma solução técnica. As soluções políticas, elas geralmente não resolvem, porque é um custeio alto. Hoje o passageiro não tem condições de lidar com o aumento de passagem, é outra mística. O SET não entra pedindo aumento de passagem, nós pedimos o cumprimento do contrato. Então tem 4 anos que esse contrato não é cumprido corretamente. Nós ajuizamos já várias ações na justiça para que isso seja feito de forma correta e que para as empresas ter condições de dar alguma oferta para o trabalhador. Então hoje nós não temos condições de fazer essa oferta salarial na altura que eles pedem, 15%, eles pedem mais um seguro de vida, mais um independente no plano de saúde. Então é uma série de benefícios que a gente não consegue alcançar e a gente pede que as autoridades intervenham e nos ajudem nesse debate. Então, a Prefeitura está comunicada desde setembro, que é a data de vencimento do nosso contrato, mas até agora não houve uma manifestação técnica. Então, nós precisamos que todos assumam seus papéis, tirar a cidade do caos. É importante, isso só acontece com cada um assumindo sua responsabilidade. E qual é, então, a estratégia que o SET tem adotado justamente para poder acelerar essas negociações, tendo em vista que, como o senhor falou, desde setembro já está sendo, então, aí negociada e não tem um retorno positivo. Todo ano, infelizmente, acontece esse colapso. Quais são as estratégias de imediato que estão sendo tomadas para poder tentar chegar num denominador comum o quanto antes? As estratégias justamente buscar um reequilíbrio de contrato, isso na época que deve ser feito, nós temos buscado isso, e quando surge a negociação, nós chamamos essas entidades para que nos auxiliem. O Ministério Público tem feito um papel muito importante, né, na contenção e tentando trazer uma razoabilidade. Então, essa responsabilidade não é só das empresas. A CLT fala no artigo 620, nós precisamos da anuência do poder concedente para poder dar algum reajuste. Nós não temos controle sobre nossos preços. Isso, qualquer outra atividade econômica, se você tem um reajuste, por exemplo, do vigilante, do comerciário, o que acontece? Aquele empresário faz a transferência desse valor para o seu produto, para o seu contrato. Então, quem faz isso é a Prefeitura. Então, nesse momento, é importante que a Prefeitura entenda a situação e que, infelizmente, já se passou 3 secretários, que a gente percebe que quando está na época da coisa ser discutida seriamente, o secretário é desligado e a gente começa do zero com a cidade nessa situação. Então, eu acredito que o novo secretário tenha competência e nós estamos à disposição dele para o momento que for chamado, sentar e encontrar uma solução para o serviço de transporte de massa, que é muito importante para a classe trabalhadora de São Luís e para todas as pessoas, não é só o usuário que sente falta. Todas as pessoas da cidade sentem falta desse serviço. Por isso a responsabilidade é muito grande e assim, convoco os trabalhadores para obedecer à ordem judicial e trazer o mínimo de tranquilidade para a população e que a gente consiga fazer um debate sem a pressão numa cidade parada.